Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de diáconos. Eu quero te encorajar a você procurar o CEAR e fazer quantos cursos você puder, para que você mergulhe mesmo na formação e desenvolva a preciosidade que Deus tem colocado nas tuas mãos. E nós vamos, na aula, falar sobre ousadia, mais uma característica do perfil apostólico, que nessa aula nós vamos aprofundar. Então eu quero ler com você o texto aqui da Palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 1, verso 19. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E no livro de Atos, no capítulo 4, verso 13, a palavra diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A ousadia é característica do mover apostólico. Ousado é aquele que decide mudar a realidade em que ele está colocado. O ousado é aquele que acredita que pode melhorar, que há um comportamento, há uma resposta, há um posicionamento que vai mudar o que está pré-determinado. Ousadia é você não se submeter às limitações que o mundo coloca. Nós temos uma história de ousadia no Evangelho do Brasil. Ousamos romper com paradigmas, com dogmas, com regras, com coisas que travavam tanto o crescimento da igreja no Brasil. E o apóstolo Estevão, a bispa Sônia, no perfil apostólico, foram ousados. Eles ousaram fazer o que nunca ninguém tinha feito. Eles ousaram se expor em prol do evangelho nessa terra. E os frutos estão aí. Porque essa é uma verdade. O ousado, ele vai viver realizações que ninguém viveu. O ousado, ele recebe o que ninguém recebeu, porque não semearam. O ousado foi aquele que semeou. Logo, será ele o que vai colher. E a ousadia é característica do mover apostólico, do perfil apostólico, porque o Espírito de Deus nos impele, nos impulsiona a realizações que estão fora das nossas possibilidades naturais. Paulo fala aos Coríntios que as credenciais do apostolado são manifestas persistentemente por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que é isso? É uma capacidade de ousar para viver o sobrenatural. E o que a ousadia gera em nós? Em primeiro lugar, o ousado é aquele que não tem mais o espírito covarde. A palavra fala que nós não temos recebido espírito de covardia. Mas o que está sobre nós é um espírito de poder, de amor e de moderação. Quando você assume a tua posição, quando você se move pela ousadia, você não teme, você não é covarde, você não se apequena. A ousadia faz você se enxergar como um grande guerreiro de Deus. Em segundo lugar, a ousadia traz para nós autoridade. Deus nos dá autoridade para que no nome de Jesus nós possamos enfrentar situações adversas. A nossa ousadia não é uma prepotência ou uma arrogância. Não, a ousadia é de quem tem autoridade, a autoridade que o Filho concedeu à igreja. Jesus nos deu a autoridade, ele falou, quando forem orar, orem em meu nome. Tudo o que vocês pedirem em meu nome ao Pai, vos serão concedido. Então há uma autoridade que foi delegada e por isso nós temos ousadia. Nós podemos romper. Por quê? Porque há uma autoridade de Deus sobre nós.
Porque é o Senhor quem vai à nossa frente, é Ele quem conduz o nosso passo, é Ele quem preserva a nossa jornada. E você recebeu essa autoridade da parte de Deus. E em terceiro lugar, quem tem ousadia não se permite retroceder diante dos desafios. A palavra fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Há uma máxima que de tanto que ela foi repetida, mentirosa, mas de tanto que ela foi repetida, ela virou verdade. Tem gente que fala assim, eu estou dando um passo para trás para dar dois para frente. Eu nunca vi ninguém na Bíblia ter vivido isso. Deus não faz ninguém dar passo para trás. Diante da adversidade, sabe o que você tem que fazer? Resistir, não é recuar. Tá difícil? Resista. Firma os teus pés, não perca a tua posição, deixa essa tempestade passar, mas fica ali firmado. Porque a tempestade passa. Você resistiu? Você manteve a tua posição? Agora você vai avançar. Essa coisa de recuar para depois avançar, isso é coisa de ioiô. Quando eu brincava lá de ioiô, que era assim, ele ia e voltava, ia e voltava. Servo de Deus, firma os pés. Aguenta o tranco. Aguenta a perseguição. Aguenta o dia mal. Firmado no Senhor. E depois, vai avançar. 2 movimentos de Deus para quem é ousado. Resistir e avançar. É assim que você vai se mover. E depois de falar sobre ousadia, a próxima característica que eu quero repartir com você aqui no nosso perfil apostólico é o pioneirismo. Meu Deus, pioneiro é aquele que está identificado com o mover apostólico. O pioneiro é aquele que vai fazer o que nunca ninguém fez. Vamos entender isso lendo aqui a palavra de Deus? Em Atos 13, os versículos 44 a 49 diz assim: No sábado seguinte, aflui quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitastes e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Sabe por quê? Porque ele ousou ir pregar o evangelho num lugar que a igreja ainda não tinha chegado. Os apóstolos estavam presos a Jerusalém, limitando a obra de Deus ali na igreja primitiva apenas ao que acontecia em Jerusalém e no entorno. E Paulo, de maneira pioneira, ele rompeu as fronteiras. Ele colocou os pés em coisas novas. O pioneiro é aquele que decide pôr o pé onde ninguém chegou ainda. E essa é a característica da Igreja Apostólica. A Igreja Renascer pioneira de tantas coisas nesse Brasil. Pioneira no louvor, pioneira na identidade da igreja, no movimento gospel, pioneira nas comunicações, pioneira, sabe, no trabalho com os jovens. A igreja do rock, a igreja do skate, a igreja de todo mundo, a igreja da galera. Quanta coisa nasceu no altar da Igreja Renascer. Por quê? Porque o pioneirismo é a identidade do mover apostólico. Infelizmente, a gente vive tempos em que as pessoas só sabem copiar umas às outras. Então pega um modelo aqui e aplica ali. Ah, e se deu errado, aí testa outro modelo. E se não funcionou, pega um terceiro modelo. Agora a Igreja Apostólica, ela não copia nada. A Igreja Apostólica é pioneira, ela vai à frente, ela vai adiante, ela já está no próximo passo. O homem apostólico é aquele que já está enxergando lá na frente. Ele busca o que ainda não aconteceu, porque ele quer desbravar novas coisas para o Senhor. E para viver esse pioneirismo, é muito importante que você não tenha medo do novo. Aliás, Jesus falou, para você receber o novo, você tem que tirar o velho. Quantas pessoas estão aprisionadas, acomodadas a velhas práticas, velhos modelos, velhos procedimentos?
Enquanto está preso no velho, não tem o novo. O pioneiro não tem medo do novo. O pioneiro não tem medo de errar. O pioneiro é aquele que está pronto para inovar, para trazer o novo de novo. E essa é uma característica do mover apostólico. O mover apostólico, pioneiramente, ele vai fazer com que você saia da zona de conforto. Eu costumo brincar, eu falo que é o sofá do mal, né? Então a pessoa vê lá o sofazão, ela quer ficar ali confortável e nunca mais sair de lá. O pioneiro não estaciona. Carro de pioneiro não tem freio de mão, ele não para. Claro que eu estou falando de maneira figurada, né? Não vai arrancar o freio de mão do teu carro, né? Mas não tem estacionamento, não para. Ele está sempre em busca do novo. Por quê? Porque ele parte para uma jornada que ele sabe. O Senhor está à frente conduzindo todas as coisas. O pioneiro, em segundo lugar, é aquele que ousa percorrer caminhos que nunca foram percorridos. Eu vou falar honestamente para você. É muito mais cômodo e muito mais fácil você andar num caminho que alguém já trilhou. Você tem menos chance de se perder, menos chance de ser surpreendido, você já consegue enxergar o que está por vir, né, no caminho ali. Alguém já abriu aquele caminho, então eu estou vendo lá na frente. Quando você está abrindo o caminho, você não sabe, né? Você está na floresta, abrindo o caminho lá com um facão. De repente você corta uma árvore ali, um galho, o que tem diante? Ah, tem um enxame de abelha, tem um monstro não, né? Um animal, uma fera. E aí? O pioneiro não tem medo de botar o pé num caminho que nunca ninguém colocou. O pioneiro, ele tem exatamente essa característica. Ele lidera, ele conduz, ele puxa, porque ele está à frente de todo mundo. E o pioneiro, em terceiro lugar, é aquele que está sempre disposto a aprender. Ele é ensinável. Ele busca as novidades. Ele não congelou o seu entendimento. Ele não esfriou a sua sede, a sua fome. O pioneiro está sempre aprendendo coisas novas, buscando coisas novas. Ele se relaciona com coisas novas. Quem é pioneiro tem cheiro de novo, porque tudo ao seu redor é novidade. Ele está sempre em busca de coisas para aprender, para se aperfeiçoar e para poder dar mais um passo à frente e continuar à frente do seu tempo, à frente da sua geração, à frente dos outros que fazem as mesmas coisas que ele faz, só que ele faz diferente, porque ele é pioneiro, ele já está adiante de todos os demais. E para terminar esse entendimento, esse trecho sobre pioneirismo, eu quero fechar esse raciocínio com você, falando das duas coisas que você realiza por meio do pioneirismo. A primeira, você vai realizar o que nunca foi realizado. O pioneiro faz o que nunca ninguém fez. E a segunda coisa, o pioneiro aperfeiçoa aquilo que já foi feito. Ele leva tudo um degrau acima. Ele busca coisas diferentes daquilo que já foi feito. E assim ele avança e ele constrói uma história diferenciada. Então, você que tem um perfil apostólico, esteja aberto para desenvolver o pioneirismo, porque essa característica faz parte da tua jornada. E agora, para fechar a nossa aula, nós vamos falar de mais uma característica do perfil apostólico, que é o futurismo, a visão de futuro. E nós vamos juntos aqui ler agora Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia é um livro futurista. Por que é futurista? Porque ela fala do que há de acontecer. E o homem apostólico é aquele que tem a cabeça na eternidade. Ele tem o olhar naquilo que está por vir, naquilo que está adiante. Vamos lá. Se olhar para trás fosse importante, o retrovisor seria maior do que o vidro do carro. Só que o retrovisor é pequeno e o vidro do carro é grande. Por quê? Você precisa olhar mais para frente do que para trás. E na vida, o homem apostólico ele tem essa consciência, ele tem essa visão de futuro. A ordem de Deus para João, na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. Tudo que você está vendo aqui há de acontecer. Escreve, porque é verdade. Então a igreja apostólica carrega essa identidade com o vindouro, com o eterno. E o perfil apostólico te associa a isso. A tua vida não é apenas o que acontece agora. Você tem uma visão de futuro, você tem uma perspectiva eterna. Você tem um relacionamento com a eternidade, porque foi para isso que Cristo nos chamou. E como viver essa visão de futuro? Primeiro, entenda, a tua realidade não é o presente. Deus tem um bom futuro para você. Quando nós desenvolvemos o nosso perfil apostólico, nós acreditamos no futuro que Deus preparou. Eu não estaciono a minha jornada no que eu estou vivendo agora, na dor do hoje, no problema do agora. Não, eu posso passar pela situação que for, mas eu sei, Deus está trabalhando pelo meu futuro. Eu estou com os meus olhos colocados naquilo que Deus vai fazer. Eu enxergo a minha guerra, eu tenho consciência dela. Sobretudo, eu estou com os meus olhos postos no Senhor, porque amanhã vai ser um dia de vitórias na minha vida. E quem tem essa visão de futuro, óbvio, vai enxergar o que está por vir. Então você não fica preso no presente e você enxerga o futuro que está por vir. Satanás não quer que nós desenvolvamos essa habilidade. E como que ele trabalha para parar essa visão futurista nas nossas vidas? Primeiro, ele distorce a visão do mover apostólico. Ele faz as pessoas se relacionarem de maneira errada com aquilo que é o mover de Deus. E a segunda estratégia do diabo para roubar a nossa visão de futuro é entregar para o homem outras falsas visões. Então aprisiona na dificuldade, na impossibilidade, você começa a enxergar gigante onde não tem gigante. Impossibilidade onde Deus já falou, eu vou fazer o impossível acontecer. O futuro está aí. Começa a construir hoje por aquilo que você enxerga. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. A visão futurista, ela te dá essa perspectiva. Eu estou construindo dia a dia aquilo que Deus me prometeu e eu vou viver em nome de Jesus. E para você cumprir a tua visão futurista, você precisa ser uma pessoa de metas, uma pessoa de objetivos. Você, a palavra fala, né, que quem não tem meta anda como se estivesse desferindo socos no ar. Não tem nada para acertar, nada para conquistar. Quem tem visão de futuro tem objetivo, tem alvos, tem metas e trabalha por esses objetivos. Desenvolva essa visão e você vai ter grandes resultados. Nós estamos terminando a nossa aula de hoje, encerrando esse capítulo sobre o perfil apostólico. Eu espero que cada característica que nós falamos aqui nas aulas se faça presente em você numa medida muito, muito, muito maior e que você possa multiplicar o que você recebeu nesse capítulo. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha grandes frutos no teu ministério. Foi um grande prazer, uma grande alegria eu poder repartir dessas aulas com você. Nós nos vemos nos próximos cursos do CEAR. Deus te abençoe.